Você sempre quis fazer a faculdade de engenharia, era isso? Porra nenhuma. Comédia é um bagulho que nem passava. Não, essa é a parada. Eu fiz engenharia, que é porque eu era muito bom em matemática e física, e engenharia dava grana, era o que se falava. E eu tenho um irmão que é engenheiro também. Aí ele já tava na faculdade, e aí eu falei, quando chega a hora, você fala, pô, e aí, vai fazer faculdade de quê? E ser artista, não sei se é por conta da minha família, que ninguém tem talento nenhum. Ninguém tem talento na minha família, cara. Nem eu, inclusive. Ninguém tem nenhum talento, sacou? Aí eu não pensava, só que eu sempre gostei muito, cara, de piada, de comédia. Eu falava isso no meu primeiro show, e é real. Quando minha mãe me dava uma grana pra comprar lanche, eu dava uma ideia no cara da banquinha e comprava revista de piada, cara. Guri. Tipo assim, moleque de 10 anos de idade, eu sabia contar piada pra caramba, anedota, né? Eu decorava e tal, me amarrava nessa porra. E contava pra quem? Contava, tipo, a galera na escola, pô, amigos do meu pai em casa, e tinha um guri lá de 12 anos contando piada, pô, era eu. Óbvio, não tô falando de um cara. Tinha um guri lá que a gente contratava. Quando um churrasco que eu organizava pra não pagar o rango. Isso, não. Cobrava da galera. Mas tu te lembra desse momento, você lá pequenininho fazendo piada pros mais velhos? Lembro, cara. O que você sentia fazendo aquilo? Já era um primeiro... Eu lembro na Copa de 94, assim, eu tenho um tio, meu padrinho, inclusive, ele, porra, um monte de amigo e tal, e ele ficava pedindo, eu não sou imitador, mas ele ficava pedindo pra eu imitar o Romário, e eles rachavam o bico. E essa situação de falar umas coisas e as pessoas rirem pra caramba, isso me prende muito, essa parada, sabe? Me prende muito. Eu já quase perdi mulher por causa disso, que eu tava, uma vez, eu, meu irmão, umas meninas, uma menina que eu tava ficando e tal, e eu comecei a falar e umas meninas assim no lado começaram a rir muito, muito. E eu continuava fazendo porque elas estavam rindo. Nem queria pegar, eu tava de boa. Só que as mulheres rindo muito e claramente eu tava ali com as outras mulheres, entendeu? Deu merda isso. Essa sensação de falar e ter essa reação da galera e ficar rindo. Cara, isso eu sempre gostei. Eu sempre fui esse cara na escola, sempre. Você era o zoeirão. O zoeirão, mas assim... E eu gostava, trabalho de história. Eu escrevia lá um teatrinho, eu gostava de apresentar essas paradas. Sempre gostei de falar e ter essa parada. É louco isso, né, cara? Porque eu não era esse cara, não. Eu não era o piadista da galera. Eu era o cara que ficava no fundo da classe. E aí, quando dava um intervalo na fala da professora, que eu podia falar um troço, eu falava e a galera inteira ria. Era sempre na surpresa, irado. Mas nunca era tipo, o sniper, junte, né? A galera, não. Era um negócio muito assim, esperando a hora certa pra falar. Então eu nunca fui considerado engraçado. Bom, talvez até hoje não seja, mas... Eu organizo a galera pra poder pagar minhas contas. Isso, né? Só isso. É só pagar minhas o que contas. A gente faz hoje. Então, mas era isso, né? Mas sem dúvida a recompensa, né, cara? De você fazer rir o outro, assim. Cara, desde moleque, é do caralho. É muito legal. Não, e você falou isso... Os humoristas, em geral, assim, a maioria, eu acho, não tem esse perfil mesmo, não. A galera vai pra comédia por vários outros motivos. E geralmente o zoeirão, ele não é bom comediante. Até porque, geralmente, não tô falando que é o teu caso, o zoeirão, ele não é um cara engraçado, ele só é chato mesmo. Ele acha que é engraçado. Ele acha que é. É isso. E no começo do stand-up, desculpe te interromper, no começo do stand-up, tinha um monte de zoeirão que achava que stand-up era isso. E aí os caras iam lá, porque os amigos falavam que era engraçado. É isso. Subia no palco e era um fracasso. Quantas vezes você já ouviu de uma pessoa da plateia ou de alguém na internet falar: eu tenho um amigo que é muito engraçado, ele devia fazer isso que você faz? Cara, todos os dias. E geralmente esse cara não é bom, sei lá. Porque é isso, quando você começa... E no começo eu era muito ruim, inclusive, na comédia. Não que eu seja muito bom, mas eu era muito ruim, porque eu também pensava um pouco disso. Quando eu chegava no palco, vou lá e contar minhas zoeiras e tal. E não é isso, cara, porque tem que ter contexto, a história que você tá contando ali, a história que você às vezes conta ali. Porque eu escrevo muito histórias e conto, né? Você tem um estilo ainda do setup punch, tipo, pra mim é muito difícil fazer setup punch. Faço tal, mas eu tenho mais facilidade de criar histórias, né? Storytelling. E aí, quando você não vai contar uma história que você não contextualiza para as pessoas, não tem o menor sentido. Você vai contar a história que foi muito engraçado um dia que o seu amigo, sei lá, tava bêbado e caiu. Pô, mas é engraçado porque você viu, porque você tava. Quando você vai contar para as pessoas, tem que ter um jeito de contextualizar. E é isso que é difícil. Você tá contando, pô, essa história é muito boa, contei, ninguém riu. Porque você não botou a galera dentro da história. Essa é a dificuldade. Que aí tem que estudar na comédia, tem que ler, tem que tal coisa que na sua época não tinha. É um talento muito específico, assim, e é uma
é muito diferente do que eu faço. Eu admiro pra caralho, não tenho esse talento pra fazer, contar história do jeito que você conta. Mas antes de a gente falar especificamente do método da comédia, eu quero saber como é que foi teu pulo da engenharia pra comédia. Pois é, aí essa foi foda. Aí eu tava lá fazendo engenharia e eu fiz engenharia na Federal do Espírito Santo. E eu fiz por 10 anos. Obviamente, porque eu não gostava de engenharia, então eu ficava levando, era federal, e aí eu falava, cara, assim que eu me formar, eu vou ter que virar adulto, né? Eu tenho que trabalhar, não tem mais desculpa. Aí você ficou Aí eu enrolando. fiquei levando, e aí eu conheci vocês, conheci o stand-up, as paradas, e o cara... Eu lembro que a primeira vez que eu... No Espírito Santo, isso, Vitória. Isso em Vitória ainda, tá. Vitória. Eu comecei a ver os vídeos, postava muito poucos vídeos. Na verdade, eu acho que a gente posta muito vídeo, né? É o contrário. A gente vai falar disso depois. E aí eu vi, eu falei, cara, isso é genial, isso é muito legal, porque você vai lá, pega o microfone e tal. E aí uma ceninha tava começando em Vitória, isso em 2009, eu na engenharia ainda. Foi quando os caras foram levar o Rogério Morgado, que ele participou do concurso para entrar no CQC, e ele foi pra final. Sim. Era o Oitavo Elemento, se eu não me engano o nome do concurso. Aí eu falei, cara, eu vou lá assistir esse cara, porque eu nunca vi um stand-up de perto. E aí os caras que estavam começando a cena lá, eu até conhecia os caras e tudo mais. Tinha um grandão que fazia lá. Como O é que... Heckel. Isso, Tá lá, ele faz ainda, Heckel Ferreira. Gente boa, ele. Isso, eles já estavam com o grupo, o Heckel, e aí levaram o Rogério Morgado. Cara, isso eu lembro dessa cena. Eu fui lá pra assistir. O que eu vi aquele mano fazendo, tipo, o Rogério é muito bom, muito engraçado, cara. A plateia bagunçava de dar risada, assim. O cara contando e eu... Meu irmão, o gordão, o Rogério é gordão. Agora tá magro. Emagreceu. Gordão de boné pra trás e, mano, só falando e a galera rindo demais, assim, cara. Demais. Eu tava desesperado com aquilo. Cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito doido. Acabou o show, eu fui nos caras. Falei, pô, eu queria fazer um dia aí. Como é que fui? Na hora. Aí os caras, tem que ver, você tem que ter um texto. Aí eu, não, eu sei contar piadas. Cara, não. Você tem que escrever um texto. Jura que você chegou nessa aí? Sim, eu não manjava. Que eu falava, eles, não, eu sabia que você escrevia, mas eu não sabia que isso era uma obrigatoriedade. Então, eu falava, eu não escrevo, eu não sou bom pra escrever, mas eu sei contar. Então eu pego. Os caras, não, pô, você tem que escrever. Aí eu fiz uma vez e foi uma bosta. E fazer engenharia. Aí eu, cara, eu não vou conseguir ficar escrevendo. E larguei stand-up por uns 4 meses. Aí depois eu falei, não, pô, quero fazer sim. Aí fui voltando. E isso fazendo engenharia. Aí tava lá. Aí comecei a fazer uns barzinhos e tal. E aí montei um grupinho lá com os caras. E começou a andar. Eu comecei fazer uns eventos. Tal. Comecei a ficar mais engraçado. Só que a gente não tinha como... Não tinha vídeo, não tinha Netflix, não tinha nada pra gente. Não tinha especial de comédia pra assistir. Então a gente evoluía muito pouco, porque não tinha pra onde ir e tal. Aí eu comecei a levar uma galera pra lá. Tipo... Murilo Gun. De produtor, assim. Pra fazer com a gente. Tipo, nosso grupo e você é o cara da noite lá. Tá bom. Por quê? Aí você ia pra lá e eu conseguia trocar umas ideias. Pô, vocês estão falando de quê e tal? Qual é o assunto? Como é que você escreve? E sugava o cara, bicho. Eu enchia o saco. Tá. E aí a gente foi começando a melhorar em engenharia e tal. Comecei a vir pra São Paulo pra... Todo mundo que ia fazer show lá em Vitória, eu pedia pra abrir, tentava abrir e tal. Aí conheci um produtor, o Careca, que é produtor. Aí ele me botou pra fazer umas participaçõezinhas aqui e comecei nessa. E aí em 2014 eu ia me formar. Eu dava aula no Senai, tava abrindo uma empresa de engenharia. E aí eu me formei, eu falei, cara, agora... Se eu não for pra comédia agora, pra tentar... Já era, vou arrumar um emprego, vou abrir minha empresa e... Casa, fudeu. Já aí, não, casa, fudeu. Aí eu falei, cara, eu vou pra São Paulo. Se um ano der errado, eu volto. Em um ano, eu cheguei aqui em São Paulo, tipo, com uns 20 mil reais só. Em um ano, eu tava com menos 60. Deu muito errado. Caralho. Tava muito Mas como fodido. você gastou tanto dinheiro assim, cara? Não, mentira, 60 é só pra o punch. Mas eu tava com menos... Tava devendo, porque eu tipo... Tava menos de zero. Eu peguei dinheiro no banco, emprestado. Eu tal. vim pra São Paulo com 8 mil reais da perda total de um carro. Eu vim. Bati o carro, deu perda total e eu vim pra cá. A gente é muito Mas doido. me segurei muito, porque eu sou judeu, né? Eu podia ter ficado 15 anos com aquele 8 mil reais. Ia dar, né? Tranquilo. Tranquilaço. Cara, Não, eu fiquei uns bons 6 meses ali com 8 mil reais, tranquilo. e eu vim pra morar com o Banguela, pô. Então, pois é, né? Você morou com o Banguela. Aí tal, e o show, eu vim no meio da Copa de 2014, cara, não tinha show.
Eu não... Enfim, não tava andando. Só que eu falei, cara, nem pelo caralho que eu vou voltar agora pra ser engenheiro, caralho. E aí continuei tentando. Ou seja, o fato de você ter se tornado comediante não é pra você queria ser comediante. Você não queria era ser engenheiro mesmo. Pode ser. Qualquer porra me dá aí, irmão. Só não quero ser engenheiro, pelo amor de Deus.